Como ter poder sobre o seu dinheiro mesmo tendo dívida. O meu nome é Karen Oxendorf, eu sou mentora e educadora financeira. E na live de hoje você vai descobrir, se você tem dívida, você vai descobrir como você pode assumir esse poder sobre o seu dinheiro, mesmo tendo dívida, mesmo que você pode sonhar, mesmo tendo dívida, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, se você está assistindo essa gravação, eu quero te convidar a ficar aqui até o final. A gente vai falar sobre 3 tópicos aqui, né? Bem importantes, que são o quê? Primeiro, como você pode começar a organizar as suas finanças mesmo tendo dívida. Depois, como você pode criar um planejamento para você quitar as suas dívidas. E também, como você pode conseguir criar metas para realizar os seus sonhos mesmo tendo dívida. Então, para você que está chegando agora, a gente vai falar hoje, né, sobre como você pode ter poder sobre o seu dinheiro mesmo tendo dívida. Deixa eu afixar aqui o comentário. E já quero convidar aí você que está entrando, para você começar a encaminhar essa live aqui para outras pessoas, tá? Eu vou encaminhar aqui também. Então você manda aí, né? E volta aqui para mim dizendo que você compartilhou, né? A gente sabe aqui, a gente tem mais de 60 milhões de brasileiros hoje endividados, né? E, eu acabei de compartilhar aqui, a gente tem mais de 60 milhões de brasileiros endividados e o meu objetivo aqui, né, vindo aqui no Instagram todos os dias, compartilhando conteúdo, é realmente criar um movimento que vai ajudar o brasileiro a quitar as suas dívidas. A Gisele tá dizendo aí que já compartilhou, maravilha. Então, pessoal, vamos compartilhar, né? A Mônica também já compartilhou, isso aí, pessoal. Jane, maravilha. Porque um movimento não é feito com uma pessoa só, né? Para que eu possa, de fato, construir esse movimento que vai ajudar a população brasileira a quitar a sua dívida, eu preciso da sua ajuda, para que mais pessoas possam receber esse conhecimento aqui também. Regiane tá dizendo aí que chegou e, Regiane, já quero te convidar aqui a encaminhar essa live para outras pessoas, tá? Isso aí, primeira aula, vambora! Primeira aula e vai ser marcante essa aula, hein? Eu tenho certeza que vai ser. Por quê? Porque a gente vai falar sobre 3 pontos muito importantes aqui. Como você pode começar a organizar as suas finanças mesmo tendo dívida, tá? Criar um planejamento para você quitar a sua dívida e como você pode conseguir criar metas para realizar os seus sonhos mesmo com dívida. Então, você que já acompanha aqui o meu conteúdo e tem acompanhado as últimas aulas, você sabe que eu coloco aqui, né, o quadro, eu vou escrevendo. Então eu já vou inverter aqui a posição da tela, né? Porque aqui, né, sou eu e eu mesma. Então eu vou inverter aqui. Vamos lá, vamos aguardar aqui. Tem só uma apresentação aqui. Deixa eu botar aqui já o quadro pra gente poder ir assistindo. Sejam pacientes comigo, né? Gente, já quero falar aqui, tá? Novidade. Que, aliás, eu não sei, né? Algumas pessoas aí já estão recebendo meu anúncio, outras pessoas não. Olha, no dia 10 de maio vai acontecer o workshop Viver Sem Dívida. E nesse workshop, né, que vai acontecer às 9 horas da noite, vai ser uma super aula que eu vou contar aqui, né, sobre uma oportunidade, né, para você, que você pode aproveitar ou não. Eu vou explicar como é que é o meu método, né, para que realmente você possa quitar as suas dívidas e nunca mais voltar a se endividar. Então, a gente vai falar sobre alguns temas aí muito interessantes nesse workshop. Então, se você tá aqui nessa live, eu já quero te convidar a fazer a sua inscrição. Então, como que você vai fazer a sua inscrição? Você vai lá no link da minha bio e tem lá um link, que é um único link, escrito workshop. Eu acho, se não me engano, é www.viversemdivida.com/workshop. Você faz a sua inscrição lá. E aí, olha, muito importante, você precisa clicar lá no botão para fazer parte do grupo do WhatsApp, tá? Porque quando você faz parte do grupo do WhatsApp, você recebe as informações exclusivas. Então, a gente vai ter caderno de exercício, você vai ter uma troca ali também comigo dentro do grupo do WhatsApp. Por isso, é muito importante que você não só se inscreva, mas entre no grupo do WhatsApp também, tá bom? Então, agora vamos para a aula aqui, que eu já dei o meu recado para você. Vamos lá. Deixa eu posicionar aqui. Ai, gente, um dia eu vou ter, assim, uma equipe, sabe? Que vai ficar me ajudando aqui. Eu tô achando que em breve vai ser o meu sobrinho mesmo. Opa!
Davi. Essa zona aqui. Boa. Esse aqui é o quadro da aula passada. Hoje eu não escrevi antes, não. Tá? Mas a gente vai falar sobre alguns pontos aqui importantes. Então, aos poucos eu vou escrevendo, ó. Se eu sei que a Regiane tá assistindo essa aula a primeira vez, né, Regiane? Ó, tem que preparar aí papel e caneta, viu? Papel e caneta na mão, porque aqui eu escrevo, aqui é aula mesmo, não é enrolação, não. O pessoal que tá acompanhando aí já sabe que aqui não tem enrolação, aqui tem passo a passo, tem conteúdo mesmo, é aula, tá? Eu nem chamo de live, eu chamo de aula mesmo. Então, você já se prepara aí, tá? Com seu papel e caneta. Então, eu quero todo mundo aí com o caderninho da Karen, né? Colocando aí, depois tirando foto, postando nos stories, convidando mais pessoas também a participarem, né, das lives. Me falem aí se vocês estão me vendo bem. Vou colocar um pouco mais pra cá. Falem aí se vocês estão conseguindo ver esse quadro bem. Vamos lá, a gente não vai demorar muito não. Então, só voltando aqui, né, pra quem é essa aula, se você tá entrando agora aí, né, é pra quem quer começar a organizar as suas finanças mesmo tendo dívida. Essa aula aqui foi um pedido da Mônica, que inclusive eu já vi que ela entrou, então já saiba, se você faz um pedido aqui, tá, a probabilidade de você ser atendida é muito alta, né? Então, ó, faça seu pedido aí, qual é a sua dúvida, coloca aí nos comentários, escreve a sua dúvida, faz a sua pergunta lá na caixinha, porque eu tô aqui pra ajudar você com conteúdo relevante, conteúdo que vai fazer diferença na sua vida, conteúdo que você quer receber, né? Pra que esse movimento, né, do Bora Quitar a Dívida realmente faça sentido, né? Então, essa aula é pra quem quer começar a organizar as finanças mesmo tendo dívida, criar um planejamento pra quitar a sua dívida e conseguir criar metas pra realizar os seus sonhos mesmo tendo dívida, tá bom? Então, vambora, ó, tô vendo a Mônica aí. A Mônica, a gente se conheceu numa live que eu fiz com a Beta, né? E a Mônica tava lá e ela já interagiu, já veio, já começou a seguir, manda mensagem. E saibam isso também, vocês podem me mandar mensagem que eu respondo, né? Então quem me manda mensagem aí no direct sabe que eu respondo. É muito difícil eu não responder, só se eu esquecer, se eu estiver ocupada. Mas geralmente eu já respondo logo. Ó, Valéria entrando aí. Ah, e tem uma outra coisa, né? Eu lembro das pessoas. Então, não é só que eu tô aqui, sem prestar atenção, não. Eu vejo quem é, eu respondo, eu lembro das pessoas, porque o meu diferencial realmente, né, é que eu gosto, o meu modelo é uma mentoria. E como é que é a mentoria? Na mentoria, eu conheço os alunos, eu conheço você, né? Mentora não é curso. Eu gosto de conhecer a história de vocês aqui. Então, se façam conhecidos, né? Podem se fazer conhecidos também. Gisele tá falando aí que eu já tô ajudando muito, maravilha. Então, vamos lá. Bom, se você não me conhece, né, gente? Eu sei que muita gente que tá aqui já me conhece, mas eu fui endividada também, né? Então eu não sou só uma mentora, uma educadora financeira que chega aqui pra te contar uma história bonita do que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, na verdade eu conheço exatamente a dor de quem já foi endividado, né? Então eu mesmo sendo engenheira, mesmo tendo habilidade com matemática, com planilhas, com cálculos, né? Com sistemas, e mesmo tendo trabalhado no mercado financeiro e tendo sido gerente de banco, né? Então fui gerente de área de crédito imobiliário, de crédito consignado, crédito corporate, né, para médias empresas. Mesmo assim, eu não consegui aplicar todo aquele conhecimento que eu tinha na minha própria vida financeira. Mas eu desenvolvi um método, eu não me conformei, eu realmente corri atrás, né? E eu desenvolvi esse método que eu primeiro apliquei na minha própria vida e que eu tenho aplicado na vida de centenas aí de mentorados por todo o Brasil, né? E é sobre isso também que eu vou falar lá no workshop Viver Sem Dívida, sobre como funciona esse método, como funciona a mentoria. Então eu vou explicar tudo, por isso que é importante você se inscrever lá, né? Então esse método eu apliquei realmente na minha própria vida e eu me tornei uma pessoa que era endividada, né? Porque uma coisa muito importante que a gente já precisa começar a alinhar aqui nessa aula, né?
O endividado, ele costuma falar assim, ai, eu sou endividado. E eu quero já falar com você, ó, a aula já começou, tá? Que isso aqui não é embromação, não. Eu já quero falar com você o seguinte, tá? Você não é endividado e a dívida não é quem você é, tá? Você está endividado. A dívida é uma circunstância na sua vida, mas ela é uma circunstância que ela vai passar dependendo do empenho que você tiver, tá? Dependendo da vontade e da estratégia certa, principalmente porque eu sei que tem muita gente que é empenhada e que vem tentando aí de muitas formas, né? Realmente quitar as dívidas e que tá até um pouco chateado, já desesperançado, porque tem tentado de muitas formas, mas não tem conseguido sair das dívidas. E eu quero te animar porque talvez você só tentou da forma errada, né? E o que você precisa agora é, de fato, da estratégia certa. E por que a mentoria? Porque aqui na aula, eu sei que tem muita gente que pega o papel, caneta, né? E que começa a colocar em prática. A Mônica já falou aí pra mim, poxa, Karen, comecei a anotar as coisas aqui, já tô aprendendo muita coisa com você. Mas algumas coisas a gente empaca, a gente fica com dúvida, né? E é pra isso que serve o acompanhamento na mentoria, né? Porque eu realmente vou olhar o teu caso, né? E eu vou ver o seu caso especificamente e te ajudar a resolver especificamente. Então, a mentoria não é, claro, para todo mundo, né? Nem todo, eu também não tenho vaga assim para todo mundo, mas vão ter algumas pessoas que eu vou conseguir dar um acompanhamento mais próximo. Outras pessoas que vão continuar aqui com conteúdo gratuito que vão ter muito resultado mesmo assim, tá bom? Então tá. Vambora. Nem sei se eu completei o raciocínio. Acho que eu completei. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Então pega seu papel e caneta aí que a gente vai começar a falar aqui, né? Porque, na verdade, muita gente, né? Quanta gente que vive se culpando e acaba paralisando só porque tem dívida, né? Acha que nada mais na sua vida vai funcionar, que nada na sua vida vai andar porque tem dívida, né? Eu não sei se você passa por isso, se você já se encontrou nessa situação, mas se você já se sentiu dessa forma, eu quero te dizer que você não é o único que passa por isso, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas nos últimos dias, isso realmente tem acontecido demais aqui no Brasil, até mesmo por isso que eu fiquei no coração realmente, né? Se você me acompanha aí um pouquinho mais de tempo, você percebeu que eu mudei mais o meu conteúdo e eu tenho focado mais nessa parte da dívida porque é algo que realmente toca o meu coração, uma situação que eu já vivi, né? E que eu tenho visto que o brasileiro, principalmente com a pandemia, tem se enrolado cada vez mais com dívidas e isso é uma questão de cultura, isso é uma questão de mentalidade, isso é uma questão também de conhecimento, de educação, todas as coisas que você pode obter, né? Então, como eu falei, eu já fui endividada, mas eu deixei de ser. Eu acho que era esse o raciocínio que eu queria completar com você, né? Você está endividado e a dívida é apenas um degrau na sua escadaria, tá? Ela não define quem você é. Por que que isso acontece, então, né? Como eu falei aqui, a gente não teve educação financeira, a gente trata muitas vezes o endividado como um indigente, né? E a gente se sente algumas vezes um indigente. E a gente pensa assim, pô, eu não posso planejar mais nada na minha vida porque eu tenho dívida, eu não posso fazer mais nada na minha vida porque eu tenho dívida, eu não posso sair com a minha família, eu não posso viajar com a minha família, eu não posso aproveitar a vida porque eu tenho dívida. E a gente se culpa, a gente... E outra, né? A gente vai vivendo essa situação de dívida, a gente vai vivendo calado, né? A gente não tem muito com quem conversar sobre a dívida, a gente não consegue, na verdade, a gente vai falar pra quem? Para os nossos colegas de trabalho? A gente muitas vezes não consegue nem apoio do nosso próprio cônjuge, né? Pra poder conversar sobre a dívida, a gente vai perdendo a credibilidade diante de algumas pessoas, né? As pessoas vão parando de acreditar na gente. E vem cá, gente, vamos lá, eu já quero alinhar isso aqui com vocês, tá? Com você que tá me assistindo aqui. Dívida é só dívida. E todo mundo é capaz de quitar a sua dívida, tá bom? Então, olha aqui pra mim, eu já tive endividada. E olha só onde que eu tô hoje, né? Olha só a minha vida hoje. Você está endividado, você não é endividado. A dívida não é quem você é, tá? Eu já quero começar com você, assim, realmente acreditando nisso. E eu quero que quando você sair dessa aula aqui, você for pra sua semana, que você for colocar as atividades que eu vou falar pra você aqui em prática, você já comece a pensar dessa forma. Ora bola,
delas, eu só estou, a dívida é só uma circunstância na minha vida e isso vai acabar, isso vai passar. E eu sei que tem muitas de pessoas que às vezes chegam pra mim e pensam, poxa, mas e se eu, como é que é? Uma pergunta que veio há pouco tempo. Eu tenho medo de ter mais dívidas do que eu possa suportar. E eu quero te falar uma coisa, né? Não existe dívida maior do que aquilo que você possa suportar, tá? Ninguém morre de dívida. A gente morre de problema emocional, a gente morre de estresse, a gente morre de angústia, a gente morre, né, de ansiedade. E isso tudo vai criando problemas físicos, né? Então são sintomas e doenças emocionais que vão se transformando em doenças físicas, né? Mas a ideia aqui é realmente realinhar o teu olhar, né? E dentro da mentoria a gente vai tratando muito essa questão também da ansiedade com dinheiro, do nosso comportamento, da mentalidade com dinheiro, para que você possa tratar a dívida como uma dívida, como algo que ela é, né? Ela não é quem você é. E aí você possa realinhar o seu olhar para que isso não vire uma doença para você, para que isso não vire um câncer, para que isso não venha a ser um problema mais grave, tá bom? Então vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Então, primeiro passo, né? Primeiro passo aqui sobre dívida. Essa parte aqui, né, foi algo que eu falei na última aula, mas eu vou continuar com ela aqui, que o primeiro tópico que a gente vai falar aqui é sobre como a gente pode organizar as nossas finanças mesmo tendo dívida. E o que eu quero dizer pra você é que a sua dívida, ela não impede que você se organize. Na verdade, a sua desorganização é que impede que você saia da dívida. Percebe? Anota essa frase aí. A sua dívida não impede que você se organize, mas é a sua desorganização que impede que você saia da dívida. Fez sentido, gente? Escreve aí nos comentários se fez sentido, né? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, está completamente desorganizado e a gente não sabe nem o que a gente tem. Então, eu vou voltar aqui algumas páginas. Eu já fui falando e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente já falou algumas vezes, tá? E lá no início a gente falou bastante sobre isso também, aquela primeira live lá que a gente falou sobre como você pode, qual é o primeiro passo, né, para você começar a quitar as suas dívidas. O primeiro passo para você quitar as suas dívidas é você fazer o mapa de coordenadas da dívida, tá? É muito importante você entender que dívida não é tudo igual. Quem já me ouviu falando aqui que dívida não é tudo igual? Escreve aí nos comentários. Quem já ouviu falando, me ouviu falando que dívida não é tudo igual, né? Se você nunca ouviu eu falar que dívida não é tudo igual, escreve aí nos comentários. Dívida não é tudo igual. Se você nunca ouviu eu falar isso, escreve aí nos comentários. Dívida não é tudo igual, né? Porque você precisa entender isso. Quando as pessoas chegam pra mim e falam assim: Karen, como eu faço para quitar as minhas dívidas? Karen, eu estou toda endividada ou todo endividado. E aí, eu quero já te falar, essa frase não quer dizer nada pra mim, tá? E ela não pode querer dizer nada pra você também. Porque o todo endividado é muito subjetivo. A gente precisa entender, dívida não é tudo igual. E eu preciso que você comece a relacionar quais são as suas dívidas e entender as características específicas de cada dívida que você tem, tá bom? Então, se você não assistiu às aulas passadas, eu quero te convidar também a assistir às aulas passadas. Se não me engano, eu acho que foi a dívida que eu falei, como começar a quitar as suas dívidas. Eu falei lá sobre as características aqui, eu vou passar meio passando assim, eu não vou aprofundar, né? Eu vou passar nos detalhes sobre algo que eu já falei antes. Então, você, né, vai lá e maratona as aulas depois, tá? Mas a Jane tá falando aí que nunca ouviu falando. É isso aí, mas dívida não é tudo igual. E vocês precisam saber que dívida não é tudo igual, tá bom? Bom, não estou achando... Ai, não estou achando... Achei! Achei o que eu queria falar. Bom, vamos lá. Isso. Tá tudo uma zona aqui, vocês vão entender. Bom, vamos lá.
lá. Então, a gente tá falando aqui sobre a estratégia certa para você viver sem dívida, tá? Então, primeira estratégia certa aqui para você viver sem dívida, né, para você poder organizar a sua vida, é você fazer um mapa de coordenadas da dívida. Como que vai funcionar esse mapa de coordenadas da dívida? Eu vou até escrever. Eu acho que eu vou escrever aqui atrás, porque eu sou, né, gente? Vocês já entenderam como é que eu sou, né? Eu gosto de economia. Esse negócio aqui desse papel já tá acabando aqui de tanto que eu escrevo. Vou dar uma... Vou dar uma escrevida, não, mentira. Vou escrever aqui atrás só pra vocês entenderem como é que vocês vão fazer o mapa de coordenadas da dívida de vocês. Escreve aí, mapa de coordenadas. Tá bem ruim, né? Deixa eu deixar de ser pão dura e colocar um negócio direito que eu não tô achando aqui. Mapa de coordenadas da dívida, escrevam. Escrevam aí no caderninho o mapa de coordenadas da dívida de vocês. Essa parte aqui é importante. Tá. Vou escrever aqui. Dane-se. Tanta folha. Então vamos lá. Mapa de coordenadas da dívida. Tá? Meta de dívida é ser econômica. Tá enxergando aqui? Então vamos lá. Como isso aqui tá dentro do quê? Como você pode começar a organizar suas finanças mesmo tendo dívida? Então a primeira coisa, gente, vem cá, é você entender qual é a sua situação atual, né? E qual é a sua situação atual? Ué, você tem um quê? Você tem uma fonte de renda. Eu não sei se essa fonte de renda que você tem, ela é relativa a um salário, se você tem um ganho fixo mensal, se você tem um ganho variável mensal, de repente você é autônomo, ou você é empresário. E se for o seu caso, né, eu já quero te convidar, se você é autônomo, a você assistir uma aula que eu tenho lá, que fala assim, como autônomos podem se organizar financeiramente. É alguma coisa de autônomo lá, ou como autônomos podem organizar financeiramente, ou como você pode se organizar mesmo sendo autônomo, ou como você pode se organizar mesmo sem ter renda fixa. Algo nesse sentido, tá lá na live. Eu acho que eu tô com uma blusa roxa e um coquinho, tá? Então, dá uma procura ali no IGTV. Eu tenho um canal no YouTube também, né, chamado Finanças com a Karen, mas eu não tenho certeza se essa live tá lá no Finanças com a Karen, não. Mas com certeza tá ali no IGTV. Então, poxa, rola ali, né? Já anota aí no seu caderninho para você poder consultar depois, tá? Porque essa aula, se você não tem uma renda fixa, essa aula é muito importante para você entender o que é que eu vou falar aqui, tá bom? Então você precisa começar a se organizar e entender a sua situação atual. Então, primeiro passo para você começar a se organizar é entenda a sua situação atual. Então, o que acontece? Muita gente chega pra mim, inclusive alunos, né? Alunos da mentoria que não querem assistir todas as aulas, né? E já tá lá na frente, a pessoa tá voando e não assistiu ainda, né? E aí, o que acontece? Chega pra mim e fala assim, eu fiz essa renegociação aqui, ou eu recebi essa proposta aqui pra renegociar a minha dívida, ou então eu pensei em comprar isso daqui, aí eu tô pensando em fazer essa outra coisa aqui. O que você acha? Eu não acho nada. Você sabe por que eu não acho nada? Porque eu não posso achar nada sem saber qual é a sua situação atual. Nem você pode decidir alguma coisa sem você saber qual é a sua situação atual. Sabe por quê? Porque senão é como se fosse um cego guiando um outro cego na beira do abismo. Vai funcionar? Alguém vai cair, né? Então eu não tenho como te guiar se eu não sei qual é a sua situação atual. Nem você pode guiar a si próprio se você não sabe qual é a sua situação atual. Então, a Mônica tá falando aqui, meta até dezembro com as suas aulas, está livre e rica. Então vambora aqui, ó. Então vambora que tem um caminho aí pra, né? Vamos definir também o que é essa riqueza pra você. Isso é importante, tá? Porque, ó, uma coisa que a gente vai falar até aqui nas metas é o seguinte, tem uma frase que eu gosto muito do Denilson Chicaco, já vou antecipar aqui, que ele fala o seguinte, se a gente não consegue medir, a gente não consegue inovar. Então eu quero que você, já na parte que a gente vai falar aqui da meta, ô Mônica, que você
defina o que é essa riqueza para você. Quanto dinheiro que você precisa ter para se sentir rica lá em dezembro, tá? Vamos começar, a gente vai chegar lá, eu vou explicar melhor isso daí. Mas vamos lá. Então você precisa entender a sua situação atual. O que é entender essa situação atual? Você precisa, primeira coisa, fazer, né, o seu mapa tanto de coordenadas, né? O que é, gente, por que eu falo tanto de mapa de coordenadas? Gente, hoje, né, hoje em dia a gente usa muito o Google Maps, o Waze, né? Antigamente, lembra que a gente tinha aquele guia 4 rodas? E aí no guia 4 rodas a gente tinha aqueles mapas lá pra gente poder acessar, né? E ir pros lugares, ir na estrada, ir viajar, né? Então o mapa de coordenadas, o que ele é? Ele na verdade nada mais é do que um mapa que vai te guiar, tá? Então você precisa fazer esse mapa que ele vai te guiar ali, né? E o que precisa ter no mapa de coordenadas? Ele tem dois modelos. Um é o mapa de coordenadas da dívida e o outro é o mapa de coordenadas do dinheiro. Você que já me acompanha aqui há mais tempo, mesmo que você nunca tenha participado de uma aula minha, como por exemplo o caso da Rejane, eu sei que ela falando que é a primeira aula que ela tá vindo aqui, mas eu sei que a Rejane já me segue aí há um tempo a mais. Então provavelmente em algum vídeo meu, em algum post meu, você ouviu eu falando que você é que tem que dizer para onde o dinheiro tem que ir. Ora, né? É muito contraintuitivo isso daí. Por quê? Porque muita gente provavelmente deve ter te falado que você só vai conseguir dominar o seu dinheiro, ter poder sobre o seu dinheiro se você anotar todos os seus gastos. Mas eu já falei aqui algumas vezes que inclusive não adianta nada você anotar os seus gastos se você não tem consciência do que você quer fazer com o dinheiro. E o mapa de coordenadas, o objetivo dele é justamente que você defina o que você quer fazer com esse dinheiro, né? E aí foi aquilo que eu expliquei lá na aula passada, que foi o quê? No seu mapa de coordenadas do dinheiro, você precisa definir, primeira coisa, todas as coisas que você precisa fazer, todas as coisas que você pode fazer e todas as coisas que você gostaria de fazer. Se você perdeu a aula passada e você quer entender um pouco mais sobre o mapa de coordenadas, você assiste a aula passada, tá? Foi a aula de segunda-feira que a gente falou sobre cartão de crédito e inclusive eu expliquei isso daqui do alvo da meta. Eu não vou ficar repetindo porque senão eu vou penalizar quem veio na aula de segunda, né? E a gente já tem o conteúdo lá. Então, uma coisa que eu falei até hoje lá nos stories, né? Poxa, se você quer resolver a sua vida financeira mesmo, o primeiro sinal que você de fato está querendo resolver a sua vida financeira é que você pelo menos está aproveitando as oportunidades gratuitas que estão na sua frente, né? Então, eu sei que se você está aqui assistindo essa aula, é porque você está comprometido para mudar a sua vida financeira muito mais do que as pessoas que estão lá fora e que estão só consumindo os conteúdos lá do feed ou, enfim, dos stories, né? Então, isso aí já é um sinal de que você está comprometido. Então, o seu trabalho é, de fato, pegar as aulas antigas, pegar o seu caderno e estudar, fazer as dicas que eu tô te ensinando aqui para você aplicar, né? Porque senão não adianta eu falar só de um monte de conteúdo aqui, compartilhar a informação e isso entrar no teu ouvido e sair pelo outro. Você precisa começar a botar em prática, tá? Então, esse mapa de coordenadas aqui, ele vai te guiar e você pode fazer isso mesmo que você tenha dívida. Por quê? A dívida vai se transformar em quê? Em uma despesa, tá? Ou seja, um gasto. Você vai tratar as suas dívidas como um gasto. O grande problema hoje, né, é que por exemplo, dos grandes vilões que a gente tem, principalmente para a continuidade da dívida, para que a gente continue se endividando, é o cartão de crédito, que foi essa aula importantíssima que eu falei na segunda, né? Porque ele é que tem o poder de nos manter ainda mais enrolados e nos endividando mais. Então você precisa assistir a aula da semana passada para você entender isso que eu tô falando. Mas, semana passada nada, segunda-feira. Então, você precisa tratar as suas dívidas como uma despesa. E para isso, né,
o mapa de coordenadas, tanto da dívida como o mapa de coordenadas do dinheiro, eles andam juntos. O que você vai fazer nesse mapa de coordenadas da dívida, tá? Como é que funciona esse mapa de coordenadas da dívida? Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar aqui o valor original da dívida. Presta atenção, porque muita gente, quando eu pergunto qual era o valor original da dívida, a pessoa não sabe me responder. Por quê? Porque deixou pra lá, né? Porque a gente tem vergonha na nossa dívida, a gente não sabe lidar com a nossa dívida, a gente não tem a estratégia pra quitar, a gente fica com vergonha e a gente fica até fugindo de olhar, né? Então a gente deixa o banco informar pra gente quanto é que a gente deve, porque a gente nem faz ideia de quanto é que a gente tá devendo de fato. É ou não é verdade isso? Isso não acontece? A Jane tá falando aí, coloquei os meus cartões todos na gaveta hoje, fui pro mercado com o dinheiro que eu tinha. Isso aí, já começou a tomar uma atitude para mudar esse cenário, para parar de ficar se endividando mais com o cartão. Então, você precisa entender qual era o valor da sua dívida originalmente, né? Por exemplo, você fez um financiamento imobiliário e você pegou para o seu financiamento imobiliário, vamos dizer, 100 mil, tá? Eu já falei disso daqui. Pegou 100 mil emprestado com o banco, você financiou 100 mil. Só que você não prestou atenção na taxa de juros, você não prestou atenção nas condições, e aí você foi deixando o tempo passar e chegou um momento que você ficou apertado com o financiamento imobiliário e você já não estava conseguindo mais pagar. E aí você começa a ficar enrolado, e aí uma prestação atrasa, e aí daqui a pouco ela atrasou 2, 3 meses, e daqui a pouco o banco já está te notificando e tal. E aí o que você precisa fazer? A primeira coisa, você precisa saber, vem cá, quanto que foi o valor que eu financiei? Qual era o valor da parcela quando eu deixei de pagar? Eu deixei de pagar em quê? Em dezembro do ano passado? Quanto que era o valor daquela parcela? Porque se a parcela, o valor dela era 1.800 e agora está sendo cobrado, sei lá, 5.000, poxa, esse valor está de acordo com o contrato? Os juros que foram aplicados estão certos ou não estão? Né? Você precisa entender isso daí também. Então, sempre quando eu falo sobre valor original, porque hoje mesmo teve uma aluna que chegou pra mim e ela me falou, surgiu uma possibilidade de renegociação pra mim de uma dívida que eu tenho de cartão de crédito, o nome dela já tá negativado, e aí ela recebeu uma proposta de renegociação. E aí eu falei, qual era o valor original da dívida? E ela olhou o valor original da dívida como o valor da proposta ali. Então, se não me engano, ali estava escrito não sei se era R$1.500, R$1.700. Eu acho que era. Ali tava assim, de R$1.700, vamos dizer que seja, né? Esse eu vou escrever aqui atrás. Porque vai ficar bonitinho. É só rascunho esse aqui. Ficou assim, R$1.700. E aí tava assim, riscado. Aí botaram do lado assim, 30% de desconto. Gente, eu não vou fazer a conta aqui, tá? Uma conta tupiniquim aqui. Se não me engano, tava, sei lá, 1.300. O valor da proposta que o banco fez para ela renegociar essa dívida do cartão de crédito. E isso daqui em algumas parcelas. Se não me engano, eram 13 parcelas. Só que o que acontece? Esse 1.700 que tá aqui não é o valor original da dívida. Eles deram 30%, mas quando isso daqui venceu, qual era de fato o valor dessa dívida? Pagar hoje 1.300 é justo ou ainda tá com um valor maior? Né? Como que a gente consegue criticar isso? Olhando qual era o valor da parcela. Se o valor da parcela, quando ela deixou de pagar, era 700, poxa, 1.300 tá um valor bom ou tá um valor ruim? Será que eu ainda consigo mais desconto do que 30%? Ou será que já tá bom e isso às vezes está me dificultando? Eu quero pegar um financiamento imobiliário, eu quero pegar um crédito, eu quero financiar um veículo, de repente, né, que cabe dentro do meu orçamento, e isso daqui tá me atrapalhando porque meu nome tá sujo, ou então eu tô tentando uma vaga de emprego, ou eu tô tentando, sei lá, um cargo público e o meu nome sujo está sendo ruim para mim e eu quero limpar logo. Vai depender de cada caso, né? No caso dela, ela falou, eu perguntei para ela, qual é o seu objetivo maior hoje?
Você tá mais interessada em limpar o seu nome ou pagar a dívida por um valor menor? Aí ela disse, eu já estive mais incomodada em ter o meu nome sujo, agora eu quero pagar as dívidas pelo valor justo, mais barato. E aí eu falei, ótimo, então espera. E também por quê? Porque ela também fez o mapa de coordenadas da dívida dela e ela começou aqui a listar não só o valor original da dívida aqui, né? Mas ela começou a colocar também quais eram os tipos de dívida. E aí, olha só que coisa. Ela falou pra mim o seguinte, Karen, eu tenho uma dívida com o FIES. E aí, eu agora não sei se eu fico devendo FIES ou se eu pago o cartão de crédito que já tá sujo. Ela tinha uma parcela só devendo no FIES. Eu falei, olha, a dívida com FIES, ela não é uma dívida bancária normal, tá? Tá pequena a letra ou vocês estão conseguindo enxergar? Eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, não. Tem que trazer mais pra frente, né? Vê se vocês enxergam aí agora. Eu falei, olha, a dívida... Acho que agora vocês vão enxergar, meu povo, não é possível. Falei, a dívida com FIES não é uma dívida bancária normal. Você precisa negociar essa dívida aí com FIES primeiro, tá? Porque ela pode te trazer mais complicações. Você tem um vínculo com o governo federal. Então você precisa entender, lembra que eu comecei falando aqui que dívida não é tudo igual? Você precisa entender qual é o tipo de dívida que você tem, quais são as características específicas da sua dívida. Não é tudo igual, gente. Enquanto a gente fica repetindo, igual uma matraca, eu tô todo cheio de dívida, e você não usar uma estratégia certa para quitar essas dívidas, você não vai conseguir se organizar. Então, tarefa de casa para quem ainda não fez isso, é você começar a fazer a lista das suas dívidas, tá? Colocando o valor original, o tipo de dívida, a taxa, tá? Que vocês nunca sabem qual é a taxa, tá? A taxa aplicada, o saldo devedor, né? Também atualizado, o valor para quitação antecipada, o valor da parcela, né? O valor para quitação antecipada. Então, você precisa fazer o seu mapa de coordenadas da dívida para você entender aquilo que você tem, tá? Tudo que você tem, você precisa começar a relacionar e colocar nesse mapa. E aí a gente vai estabelecer as prioridades, né? Se ela é uma dívida bancária, se ela é uma dívida não bancária, se ela é uma dívida que tem garantia, e essa garantia, se você perder, ela é uma penalidade grave, ou se ela só tem a garantia, por exemplo, do seu nome, e aí ela é uma penalidade mais branda, né? Se ela é uma dívida com familiar, ou se ela é uma dívida, por exemplo, que você pode, sei lá, é um cartão da Renner, ou se é um financiamento imobiliário, ou se é um financiamento de veículo, ou se é uma dívida de FIES, ou se uma dívida de imposto, né? E dívida de imposto pode impactar, de repente, o seu CPF, né? Se você tem problemas com impostos, isso daí, por exemplo, Receita Federal, isso pode impactar o seu CPF, né? Então, você entender qual é a característica de cada dívida que você tem. É isso daí que você faz nesse mapa de coordenadas da dívida, tá? E aí, você vai pegar e você vai criar uma ordem de prioridade para pagamento. E vai ter vezes, gente, que a dívida... Olha, eu não tô falando que não é para ninguém deixar de pagar, mas a gente vai criar, com o mapa de coordenadas da dívida e o mapa de coordenadas do dinheiro, a gente vai criar essa ordem de prioridade, né? Criar a estratégia certa ali para você pagar. E vai ter dívida, por exemplo, que já está negativada, que você vai criar o quê? Um pote aqui, né? Eu chamo dos potinhos, né? O potinho, a reserva para quitação da dívida. Por quê? Porque a dívida que está lá já negativada, às vezes, se você tem o dinheiro na mão para pagar, você consegue uma negociação muito melhor. Então, gente, algumas vezes a gente vai fazer o quê? A gente vai
Eu não tô falando que não é pra ninguém deixar de pagar. Todo mundo aqui vai deixar de pagar a dívida. Vocês sabem, quem já me acompanha aqui sabe muito bem que eu não falo pra deixar de pagar a dívida, né? Eu quero que todo mundo pague. Eu acho que tem a honra. Eu acho que não tem esse negócio de a dívida prescreveu. Se você fez um compromisso financeiro, você tem que honrar, né? Você é um ser humano que sabe as responsabilidades que você tem. Todo mundo aqui tem que assumir responsabilidade. Mas a gente vai ter estratégia para quitar cada uma das dívidas e vamos estabelecer prioridade para quitar cada uma dessas dívidas. E estabelecemos essa prioridade, colocamos dentro do nosso mapa de coordenadas do dinheiro, né? Ou seja, dentro do nosso orçamento, a gente organizou, né, a bagunça que tava. Aí a gente começa a fazer que nem a Jane falou. Eu comecei a pegar o dinheiro para ir no mercado, não levei mais o cartão. A Jane chegou aqui, né? Eu vou falar isso porque a Jane chegou aqui na aula de segunda falando que ela pagava parcelado as compras do mês dela no mercado. E aí ela entendeu que ela não tem que parcelar a compra de mercado que ela faz todo mês. Então a iniciativa que ela tomou para mudar isso daí foi que hoje ela saiu com dinheiro na mão para comprar a compra do mercado, né? E aí a gente vai muito mais consciente das nossas metas, dos nossos objetivos, né? Então, quando você coloca essa dívida dentro do seu mapa de coordenadas do dinheiro, ela vira um gasto como outro qualquer. E esse é o segredo, né? Que a Mônica tinha me perguntado: como eu posso me planejar se eu tenho dívida? Mônica, é fazendo esse dever de casa aqui, né? É fazendo esse dever de casa aqui, é organizando as suas contas, é estancando esse negócio de mas o dinheiro não dá e eu faço novas dívidas o tempo todo. Peraí, o dinheiro não dá? Então, como que uma pessoa pode ser organizada? Você fez o mapa de coordenadas do dinheiro, você às vezes já vai saber que vai faltar no final do mês R$1.000, por exemplo, né? Você, antes mesmo do dinheiro chegar na sua mão, você já sabe que vai faltar R$1.000. O que você vai fazer? Você vai pensar: como eu posso aumentar a minha renda, fazer mais dinheiro para suprir esses R$1.000 que estão faltando? Mas percebe? Você vai passar a perseguir um número, uma meta. Não é assim: tô toda endividada, vou me endividar de novo esse mês e eu não sei quanto é que eu vou entrar e eu não sei o que é que tá acontecendo, e você perde a consciência e deixa o dinheiro ter vida própria. Não, aqui, para você ter poder sobre o dinheiro não tem vida própria. Você é que tem vida própria, você é que manda no dinheiro, você é que diz para onde o dinheiro tem que ir. Não sei fazer isso. Gente, dá uma olhada lá na aula de segunda-feira, dá uma olhada aí nas minhas lives, né? E assim, tem muita dificuldade, não sei como fazer, vou abrir vaga aí para mentoria e aí dentro da mentoria eu posso te ajudar a organizar essas coisas. Eu sei que vai ter gente aqui que vai conseguir fazer, vai ter gente aqui que vai precisar de ajuda, cada caso é um caso, né? Então tá. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aí, escreve aí nos comentários se fez sentido até aqui, né? Que a dívida vira uma despesa. E aí, dívida vencida no Serasa, foi o que eu falei. Algumas vezes você vai esperar, né, para juntar o dinheiro e renegociar por um valor justo. Infelizmente, com os bancos aqui no Brasil, muitas vezes a gente não consegue uma boa negociação se a gente está com a dívida em dia. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que parar de pagar, não é isso, mas é que algumas estratégias, né, vão contemplar a gente esperar para pagar por um valor justo, mesmo estando com o nome sujo. Enfim, se você já está com o nome sujo, então faz mais sentido ainda, né? Não começa a fazer renegociação só porque você quer limpar o nome e aceitando qualquer taxa de juros, não. Calma, tem estratégia para isso, tá? Não sai renegociando não, que você vai acabar pagando mais caro. Quanto tempo dura a sua mentoria? Sim, tá bem claro. A mentoria é o seguinte, Valéria, eu vou explicar tudo isso, né? Mas ela, em resumo, são 8 semanas, tá? 8 semanas em que você tem o meu acompanhamento, você tem um conteúdo que você assiste que é gravado, né? Que aí é um passo a passo, muito mais explicado do que essas aulas aqui, claro, porque aqui eu preciso, eu tenho que falar rápido, né? Eu não consigo passar tudo, então lá a gente tem um passo a passo, um método estruturado e dura 8 semanas, mas você tem acesso ao conteúdo por 1 ano. Tá? Por 1 ano você tem acesso a esse conteúdo.
Então você tem ainda um suporte lá pelo WhatsApp por 1 ano. Então tá bom. Dívida vencida no Serasa, esperar para você ter a estratégia certa para você não sair pagando mais caro. E então você vai poder criar um plano, né? Quando você fizer o mapa de coordenadas aqui, tanto da dívida quanto do dinheiro, você vai criar um plano para você quitar as suas dívidas, tá? Então você já vai entendendo de acordo com o seu orçamento. Ah, Karen, mas eu não sei quanto eu ganho, não tem como dizer. Então é o teu caso de você ir lá assistir a aula dos autônomos, porque você precisa fixar um valor mensal para você, mesmo que você tenha um ganho variado, tá? Então, já expliquei isso algumas vezes, vamos dizer que você fature num mês 2.000, no outro mês 3.000, no outro mês 5.000. Mas você entende que para pagar todas as suas despesas, você precisa de no mínimo R$2.000. Então, o que você faz no mês que você fatura 2.000? Você vai e transfere 2.000 para você. No mês que você fatura 3.000, você transfere 2.000 para você, deixa R$1.000 numa conta separada, né? Então, se você faz venda, por exemplo, se você tem cliente, faz o recebimento do dinheiro em 2 contas separadas, tá? Uma vai ser a tua conta de movimentação, a outra vai ser a conta da empresa. E aí, você vai receber todos os... Ah, mas eu não tenho CNPJ. Não tem problema. Bota ali numa conta e diz você que ela é a tua conta da empresa. Mesmo sem CNPJ, abre uma conta, sei lá, no Nubank e outra no Inter. No Inter você movimenta, no Nubank você recebe, por exemplo. Tá? E aí você vai ali, entrou 3.000, você transfere 2.000 para você, deixa 1.000 ali na conta do Inter. Entrou 5.000, transfere 2.000 para você, deixa 3.000 ali no Inter. No mês seguinte, não faturei nada. Tudo bem, ora bolas, tinha 4.000 ali na conta do Nubank, transfere 2.000 para você, 2.000 ficou ali, tá? Você não sai gastando tudo que você recebeu, né? Porque senão você nunca vai ter dinheiro. Você fixa, você vai pagar um salário, seu negócio vai pagar um salário para você. E agora você começa a ter uma renda fixa que você criou para você, isso que eu faço na minha empresa. E aí você consegue organizar aqui o seu mapa de coordenadas do dinheiro, só um adendo aqui para vocês. Fez sentido, gente? Fala aí. Então tá bom. Você vai, né, aqui criar essa categoria, né, dentro do seu mapa de coordenadas do dinheiro. Você vai categorizar as dívidas que vão ser pagas primeiro, de acordo com os tipos de dívida, de acordo com as prioridades, né? Tudo isso eu expliquei como você vai priorizar isso aí lá naquela aula do primeiro passo para você começar a quitar as suas dívidas. Você vai determinar quanto que vai ser a sua reserva de quitação da dívida e você vai determinar também uma coisa que é muito importante, que é o quê? O seu limite de gastos. Né? Você precisa limitar os seus gastos. Né? Você precisa dizer quanto que você quer gastar em cada coisa. É isso que você faz no seu mapa de coordenadas. Tá fazendo sentido, gente? E aí eu vou ensinar aqui uma ferramenta muito importante, né? Que é a ferramenta, porque para você conquistar os seus sonhos, né? Você precisa conseguir criar metas para realizar os seus sonhos mesmo tendo dívida. Então, você fez esse mapa de coordenadas aqui do dinheiro, né? O que precisa ter ali no mapa de coordenadas do dinheiro? Ah, eu vou até trazer para cá, que aqui já está escrito. Ó, o mapa de coordenadas, o que é? Do dinheiro, né? É o que você... Vou escrever de verde, será que vocês enxergam? O que você precisa. O que é o que você precisa? O que você precisa são os valores que já estão comprometidos. Né? O seu mapa de coordenadas do dinheiro, você vai listar aqui as coisas que você precisa fazer, as coisas que você pode fazer, as coisas que você gostaria de fazer. Então, dentro desses valores comprometidos, o que vão estar? Ali, os teus gastos fixos, né? O teu gasto com aluguel, o seu gasto com escola, né? O seu gasto com a dívida, porque você já vai dizer quanto que você vai gastar com a dívida, né? Aqui, e isso você pode colocar essas coisas aqui de preciso, né? Tanto para gasto, deixa eu escrever aqui. Você vai segmentar em gasto, receita
investimento. Karen, mas eu tô endividada, eu vou investir? Calma, você não tem sonho? O que é o investimento? É uma reserva para você realizar os seus sonhos, né? Você vai poupar ali para conseguir realizar os seus sonhos. Então, eu acho válido, né? Você ter uma reserva para quitação das suas dívidas, mas para você poder fazer, de repente, uma viagem de lazer no final do ano. Você não precisa abrir mão de fazer a viagem de lazer no final do ano com a sua família, aproveitar a sua vida, só porque você tem dívida e ficar se penalizando. Se as coisas estiverem organizadas, você vai conseguir fazer, tá? Tá fazendo sentido, gente? Bota aí nos comentários se vocês estão acompanhando. Então, você vai botar tudo que você precisa, né? Eu preciso gastar tanto, né? E eu preciso gastar com o quê? Com gasto fixo, com escola, com a dívida, né? Eu preciso fazer isso. O que eu posso fazer? Ah, eu coloquei aqui que eu tenho que ter algum gasto de lazer. Não consigo ver o que você anotou. Aonde? Aqui o verde, né? Se eu trocar de cor, você consegue ver? Gasto fixo, escola. Eu falei aqui de despesa, tá? Dívida. Aqui eu escrevi valor comprometido. É o que tá em verde, ô Rejane? Sobre investimento. Ah, tá. Eu acho que porque tá aqui... Deixa eu ver aqui, então. Ah, porque a tela não tá dando. Pronto, acho que agora dá pra ver, né? Receita. Então, eu coloquei aqui, ó. Gasto, receita e investimento, tá? O investimento são as coisas que você quer fazer. Ah, eu tenho dívida, mas, cara, eu tô organizada para quitar a minha dívida. Eu tô fazendo uma reserva para negociar aquela dívida ali que tá vencida, que a dívida já tá no Serasa, e eu tô esperando para fazer uma boa negociação e para pagar pelo valor justo. Mas, além disso, eu fiz uma reserva em que eu posso aproveitar a minha vida, eu posso fazer uma viagem, né? Eu fiz o dinheiro sobrar, eu fiz uma renda extra, eu tenho consciência aqui, né, dos valores que eu preciso fazer de receita. Por quê? Porque você precisa entender, eu fiz o meu mapa de coordenadas, eu vi que vai faltar R$1.000 no final do mês, como que eu consigo fazer esse R$1.000? Será que eu consigo fazer uma renda extra de 250 de repente por semana? Percebe que quando a gente pensa em R$1.000, às vezes parece um monstro. Mas e se a gente dividir esse R$1.000 por 4, que é o total de semanas no mês, né? E forem 4 semanas e ele se torna 250. Será que fica mais fácil fazer 250 por semana? Né? Eu vou fatiando o problema, entende? Em vez de eu tratar o problema como um monstro, eu vou fatiando o problema. E aí você trata esse problema com probleminhas, né? E aí 250 já fica mais factível. E aí você pensa, se eu preciso fazer 250 em 5 dias, de repente, né? Eu preciso fazer R$50 por dia. Será que eu consigo fazer R$50 por dia, de repente, de alguma forma, né? E aí isso já vai ficando mais tangível. Você não tá pensando mais em R$1.000, você tá pensando em fazer R$50 naquele dia, né? E aí você, de repente... Poxa, vai ter um dia que você vai fazer 100. E aí, aquela meta, ela já se torna um pouco mais confortável para você. Percebe? Então, você precisa ter as metas, tanto de gasto quanto de receita, mas também entender como que são os seus sonhos. Então, como que você vai estruturar os seus sonhos? E eu quero que vocês tenham sonhos, tá? Eu tava falando com a Regina ontem, ela é minha aluna, né? Eu acho que ela tá aqui Não sei se ela tá aqui na aula agora, mas eu falei com ela, falei, Regina, eu quero que vocês pensem nos sonhos, não pensa só na dívida, né? A dívida, gente, ela vai acabar, mas se você não souber o que você quer fazer depois, você vai voltar a se endividar, porque você não vai ter clareza das suas prioridades, tá? Então eu vou ensinar aqui agora pra vocês rapidamente a ferramenta Meta A. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui embaixo. Que aí tem bastante papel ali. E eu acho que eu vou sentar aqui para conseguir mostrar para vocês. Para eu poder aproveitar o papel.
Isso. Então, como é que vai ser essa ferramenta Meta A? Tá? Essa ferramenta Meta A é para você ver os seus sonhos, os seus objetivos, tá? Lembrando que a gente falou aqui sobre 3 passos, né? O que a gente já falou até agora, só pra gente recapitular. Como você pode começar a organizar as suas finanças mesmo tendo dívida, como você pode criar um planejamento para quitar a sua dívida, isso aqui vai ser dentro do mapa de coordenadas, e como você pode criar metas para realizar os seus sonhos mesmo com dívida, tá? Então, eu vou ensinar vocês agora a fazer a ferramenta Meta A, que é uma ferramenta que eu falo lá com os meus alunos também. Me confirmem se vocês estão vendo o que eu estou escrevendo, por favor. Então, alguém aí bota aí nos comentários algo que queira fazer, né? Vamos dizer que vocês queiram fazer uma viagem de férias no final do ano com a sua família, tá? E você quer fazer uma viagem de Réveillon lá, você quer no Réveillon visitar a sua família, enfim, fazer uma viagem com a sua família, tá? Então, vou colocar aqui, né, que você quer fazer o quê? Uma viagem de férias, tá? E aí, o que é esse M aqui? A gente precisa fazer o quê? Mensurar. Que é o quê? Medir, né? Denilson Chicaco já falava, se a gente não consegue medir, a gente não consegue inovar. Ou seja, o que é esse inovar aqui no nosso caso, né? É a gente construir um caminho diferente. A Guga tá falando aqui, Guga Lua, viajar com a família para conhecer novos lugares no final do ano. Isso tá aí. Mas viajar com a família para conhecer novos lugares no final do ano ainda não é uma meta, é só um sonho. Então, como a gente vai transformar esse sonho na nossa meta, tá? Eu não tô saindo aqui no vídeo, né? Deixa eu tentar chegar pra cá. Viagem de férias no final do ano é só um sonho. Comprar um carro pro meu marido trabalhar. Legal, isso é um sonho. Como que a gente vai transformar isso numa meta, tá? Como que a gente vai transformar isso numa meta? A primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa mensurar. Deixa eu botar pra cá. Acho que agora vocês vão conseguir me ver e ver o quadro, né? O que é esse mensurar no nosso caso, né? Quanto que custaria essa viagem? Vamos dizer que no final do ano, gente, poxa, eu tô com tanta dívida, eu não quero. A Regiane tá falando aí, financiar meu imóvel. Legal, outro sonho, né? Mas, pra gente poder transformar em meta, a gente precisa, a primeira coisa é mensurar. Então, quanto que custa a viagem de férias, né? Não, poxa, como eu já não viajo há muito tempo por causa das dívidas, eu só quero aproveitar, vou fazer uma viagem barata. Eu, meu marido, meu filho, e a gente vai gastar, sei lá, R$1.000 nessa viagem, vamos aqui pra perto mesmo, vamos dizer. Então, tá bom. Então, a gente conseguiu mensurar e a gente disse que essa viagem vai custar R$1.000. Financiar meu imóvel. Quanto custa o imóvel, Rejane? Comprar um carro pro meu marido trabalhar. Quanto custa o carro, Jane? Estão entendendo? E aí, depois, o que eu preciso fazer? Eu preciso o quê? Especificar. Tá? Como assim, Karen? Como especificar? Gente, um carro, uma viagem, um imóvel é muito vago. A gente precisa especificar, a gente precisa dizer como que é isso. Como que é essa viagem? Eu quero viajar eu moro no Rio, quero viajar para a região dos lagos, para casa do meu tio, que lá eu não vou gastar muito. Então vou colocar aqui. Viagem vai ser para onde? Casa do tio
na região dos lagos. Tô falando região dos lagos que é aqui no Rio, né? E vou ficar lá quanto? 7 dias, uma semana. Ah, legal. E para esses 7 dias eu vou gastar R$1.000 e eu vou viajar de carro mesmo. Beleza, especifiquei, percebeu? Ah, como é que eu quero o imóvel? Ah, eu quero um imóvel de 2 quartos em Niterói, e ele vai ficar no bairro de, sei lá, do Fonseca, ou sei lá, Icaraí, Itaipu, não sei. Ou então um carro para o meu marido trabalhar. Não sei se o marido é Uber ou se o marido precisa ir para o trabalho, mas vamos dizer que então quer um carro ali, um Siena. Ah, não, eu quero um HB20. Não, eu quero um Sandero. Entendeu? Eu preciso dizer como que é isso, né? E aí, o Sandero, mas o Sandero ele é 0 ou ele é seminovo? Quanto que custa esse Sandero? Ah, não, ele custa 40 mil, ele custa 30 mil. Ah, ele tem 2 portas, ele tem 4 portas, ele precisa ter ar-condicionado. Não, ele precisa ser 0. Você precisa especificar, porque senão é tudo muito amplo, né? Ó, a Jane tá falando aí que é Uber, né? Então eu preciso dizer como que é esse sonho que eu tenho, né? E, gente, não tenham medo de escrever o seu sonho só porque você tem dívida, não. A Mônica tá aí? Mônica, você que pediu essa live aqui, né? Não tenha medo, tá? Pode colocar o que é que você quer alcançar depois. E aí, gente, a gente vai correr atrás dos recursos para alcançar isso daí. Depois, eu vou aqui aonde? No T. O que é esse T? O T é o tempo determinado. Eu quero poder fazer a viagem de férias com a minha família lá no final do ano, né? Em dezembro. Ah, tá bom. Então você coloca aqui, ó, dezembro. Rejane, quer comprar o imóvel quando? Né? Tem que ter uma data. Jane, quer comprar o carro pro marido quando? Tem que ter uma data, tá? Coloca a data. E depois, ele tem que ser o quê? Eu preciso entender se isso é o quê? Aceitável. Ué, alcançável quer dizer, desculpa. Eu botei aceitável não. Alcançável. Ué, eu vou conseguir ter os R$1.000 para poder fazer a viagem de férias com a família sem me endividar lá no final do ano? Ah, acho que eu não vou conseguir. Dezembro não dá. Ué, eu preciso deixar de sonhar? Não, eu posso mudar a data, eu posso reduzir o custo, eu posso mudar o lugar, né? Mas eu não preciso deixar de sonhar. A Regiane colocou aí, vamos dizer, que ela queira comprar esse imóvel lá em 2025 e o imóvel, não sei se é isso, né? Mas aí o imóvel custa, não sei, 200 mil, 300 mil, 400 mil. E aí ela, mas pô, é alcançável nessa data, né? Especificar, ok, aqui no caso do imóvel, você vai especificar também como que é o imóvel e como que você, quanto de dinheiro que você vai precisar poupar para conseguir, por exemplo, dar a entrada para esse imóvel financiado. A Jane vai dizer quanto que custa esse carro e quanto que ela vai juntar por mês para comprar esse carro, né? Como que vai fazer? E Regiane está dizendo que quer comprar na região dos lagos e quer comprar esse ano. Então, você vai dizendo... E aí você vai perguntar para você, é alcançável? Sim. E se não for alcançável, o que eu faço? Eu rasgo a meta? Não. Eu trabalho na meta. Eu vou lá e vou revisar. Eu vou mensurar de novo. Eu vou trabalhar, vou especificar, de repente, eu especifiquei muito alto. Tá bom, eu mudo a especificação. Não, eu acho que nesse prazo aqui, de repente, eu preciso alongar o prazo um pouquinho para conseguir. Ah, tá bom. Então, você coloca aqui o tempo determinado, revisa a sua meta e, é alcançável. Sim. Então, o que eu faço? Gente, essa é a parte mais importante. Eu acredito. Né? Eu tenho que acreditar. Porque se eu não acreditar, não vai adiantar nada. Se não acreditar e eu não tiver uma meta estabelecida para o que eu quero alcançar
depois que eu quitar as dívidas, eu vou viver sempre nesse loop, né? Sempre nesse ciclo de se endivida de novo, nunca estrutura uma meta, aí você vai sempre comprando as coisas financiadas, são sempre 1000 parcelas. Ah, um imóvel financiado, tem problema? Não tem problema comprar um imóvel financiado, né? Eu já falei aqui sobre a dívida boa, a dívida ruim. Quando eu falo para você de viver sem dívida, é viver sem sufoco. Se esse imóvel tá dentro do teu planejamento, se a parcela tá dentro do seu orçamento, né? Ela se torna um compromisso financeiro. Ela tá organizada. O que não pode acontecer é aquele sufoco, aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade. Viver sem dívida é você até que tenha dívida, mas você tem paz com o dinheiro, né? Você tem paz. Então, ou seja, o dinheiro não é mais motivo de angústia e estresse para você. Se você decide fazer um financiamento imobiliário, se você decide fazer um financiamento de carro, aquilo dali tá dentro do seu orçamento com folga. Fez sentido, gente? Falem aí pra mim nos comentários se fez sentido. Eu espero que tenha feito sentido pra vocês. Então a gente falou sobre esses 3 passos aqui, né? Foi uma live aí de quase 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Então a gente falou aqui. Vamos recapitular. Ih, ficou escuro. Esse negócio fica meio maluco às vezes, né? Que ele já não tá... Tô vendo que ele não tá muito bom. Pronto, voltou. Então o que a gente falou aqui? Né? A gente falou sobre como você pode conseguir organizar as suas finanças mesmo tendo dívida, como criar um planejamento para você quitar a sua dívida, como conseguir criar metas para você realizar os seus sonhos mesmo com dívida, tá? A Rejane falou, tá interessante isso. A Jane tá aí também, né, dizendo sim. E é isso, gente. A gente tem muito conteúdo, né? Eu sei que às vezes fica assim, uma metralhadora de conteúdo aqui, né? Muita coisa. Mas o que eu quero dizer pra você é que é possível, tá? É possível você quitar a sua dívida, é possível você viver sem dívida, é possível você ter paz com dinheiro, é possível você se organizar, né? Ter poder sobre o seu dinheiro mesmo com dívida. A dívida não é sinônimo de desorganização, na verdade a sua desorganização é que provavelmente causou a sua dívida. A Regina falou, gostou disso. Que bom, gente, é isso aí, que bom que vocês gostaram. Vambora, né? Porque tem muito caminho aí pra gente percorrer e eu quero estar aqui com vocês realmente para ajudar. Então, a Regina tá falando, a esperança, exatamente, claro que tem esperança, claro que tem esperança. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, né, que ainda a gente tem mais um tempinho aí para responder. Hoje tem Fluminense e Santa Fé na Libertadores, estou animada. Anos que eu não vejo futebol, mas realmente Libertadores é um campeonato que eu gosto. Então só começa às 9 horas, então dá pra tirar dúvida aqui até as 9 horas. Não, tô brincando. Mas falem aí. E não esqueçam de tirar aquele print e postar nos stories de vocês, né? Então tirem aquele print aí, se você gostou dessa aula, posta nos stories, recomenda para outras pessoas. Então, vai, a hora do print agora. 1, 2, 3 e... Isso. Tira o print, posta nos stories, compartilha com outras pessoas. Não deixa de se inscrever no workshop Viver Sem Dívida. A gente vai falar sobre muito mais coisa. Eu vou explicar o meu método, né? Como você pode fazer para ter o meu acompanhamento, como que funciona o método, todas as informações, né? Quanto tempo que dura, quanto que custa. Tudo isso eu vou falar lá no workshop. Então, você já vai se organizando, né? Dia 10 de maio, 9 horas da noite. Eu vou contar tudo pra você. Então, você não deixa de se inscrever. O link tá lá na minha bio, tá? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Ninguém mandou mais dúvida nenhuma. Me digam aí se vocês gostaram, né? Eu sei que o pessoal aí já comentou, muita gente já comentou, dizendo que gostou, que foi bom. Eu gosto sempre de saber aí esse feedback de vocês, né? Se foi bom. Cara, em onde vejo minhas dúvidas, não é nada grande demais, acabei perdendo valores. Ah, muito bom, Rejane. Suas dívidas, né? Olha só, Rejane, o que acontece?
Eu ensinei isso aqui também em outras lives, né? Uma coisa, um lugar que centraliza as suas dívidas é o registrato do Banco Central, tá? Registrato do Banco Central. E aí você faz o seu cadastro, você entra no site do Banco Central, faz o seu cadastro lá e você coloca ali na lupa, né? Registrato no site do Banco Central, anota aí, registrato com T, tá? E aí você vai ter acesso ali aos relatórios, você pode ver lá o SCR e ali vai constar todas as suas dívidas. Para você ter as informações detalhadas da sua dívida, você precisa ter o documento de evolução da dívida, né? DED. E isso você vai pedir para o credor, né? Seja o banco, seja a operadora do cartão de crédito, seja a loja, você vai pedir o documento de evolução da dívida, né? Se é uma dívida bancária, você pede esse documento de evolução da dívida para o gerente, sei lá, ou no saque, no sistema de atendimento, eles têm a obrigação de te entregar em 24 horas. Se eles não te entregarem, você pode entrar em contato com a ouvidoria do banco, tá? E a ouvidoria do banco, ela tem um prazo de 24 a 30 horas para te entregar. Se ela não te entregar, você pode abrir um chamado lá no site do Banco Central, e você entra em contato com a ouvidoria do Banco Central, que eles vão notificar o banco para te entregar. Você também pode entrar em contato com o Procon, tá? Que eles precisam entregar o documento de evolução da dívida. E o documento de evolução da dívida tem todas as informações da sua dívida, o valor original, o valor da taxa, né? Vai constar tudo ali, o saldo devedor atualizado. Então você precisa desse documento, tá? Mas ali no SCR, lá do registrato, dentro do site do Banco Central, você tem as coisas mais consolidadas, mas o detalhado você precisa pedir para o Banco Central. Heber tá perguntando aqui quais os temas das próximas lives. Pronto. Parou de pausar aqui, graças a Deus. Ninguém merece esse negócio. Voltei. Eu falei aqui, o Heber perguntou, né, sobre tema de live. E eu queria a ajuda de vocês pra gente definir os temas das lives aqui, desses aquecimentos. A gente vai fazer um aquecimento aqui até o dia do workshop. E um tema que eu acho muito importante da gente falar, talvez que eu pensei, foi sobre financiamento imobiliário. Faz sentido pra vocês? Financiamento imobiliário? Me fala aí. Porque eu já trabalhei com financiamento imobiliário, né? Trabalhei em banco. Trabalhei com crédito imobiliário durante muito tempo, então a gente pode detalhar aqui sobre a tabela price, tabela saque, como você pode fazer para antecipar as parcelas antes do prazo, né, para você. Eu não sei se vocês têm dúvidas sobre financiamento imobiliário, foi uma das coisas que eu pensei em falar, mas a gente pode, enfim, falar sobre outras coisas também. Eu sempre tenho deixado lá nos stories caixinha de pergunta para vocês me mandarem os temas das lives que vocês querem que eu fale, né? Se vocês estão vendo, teve um rapaz que pediu lá no feed para falar sobre crédito, cartão de crédito. Eu fiz a live sobre cartão de crédito na segunda-feira. A Mônica me pediu para fazer essa live aqui, né? Como ela podia ter um planejamento financeiro mesmo tendo dívida, e eu tô fazendo essa live aqui. Então, vocês pedem, eu faço. O pessoal tá dizendo aí que financiamento imobiliário é um bom tema, maravilha. Então vamos falar sobre financiamento imobiliário na semana que vem, mas eu queria saber, depois do carro, eu queria começar a financiar meu AP. Isso, e aí a gente vai falar sobre algumas coisas importantes sobre essa questão aí de financiamento imobiliário para ninguém ficar num tormento depois. Ai, não, Raquel, capitalização não, pelo amor de Deus. Capitalização, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente fala de dívida, né? A gente fala de dívida. Eu tenho até uma mentoria sobre investimento. Eu até posso chamar o Maicon. A gente vai ter uma aula na terça-feira que vem dentro da mentoria em Investidores Poderosos sobre previdência. Aqui o nosso foco maior é falar sobre investimento, né? Mas deixa eu te falar um negócio. Capitalização, amor, não, de jeito nenhum, tá? Capitalização não é investimento, é sorteio, tem umas condições assim bem malucas que eu não vou entrar nem no mérito aqui, porque o foco aqui maior é falar de dívida, né? Mas, corre aí desse negócio de capitalização, por favor. Vamos aprender a investir de outra forma. Título de capitalização de jeito nenhum, tá? Mas sobre dívida, então, falem comigo, tá? Mandem lá as perguntas, então, se vocês tiverem alguma ideia. Ao longo da semana tive uma ideia, veio essa dúvida aqui, manda pra mim no direct, manda uma mensagem pra mim, né? Que eu quero ajudar você, tá bom? Então é isso, galera.
A gente vai se falando, espero aí que vocês tenham dado print, que postem aí nos stories de vocês, tá? E a gente tá junto aqui, não deixem de se inscrever no workshop Viver Sem Dívida, tá? Que vai acontecer lá no dia 10 de maio. Investimento a gente pode falar em outro momento. Agora a gente tá aqui no aquecimento para falar de viver sem dívida, tá? Mas a gente fala, em algum momento a gente fala sobre investimento aí. Agora vamos focar aqui nos temas de viver sem dívida, tá? Eu acho que investimento é um bom tema mesmo. Eu tenho mentoria para falar sobre investimento, mas é um passo 2 aí. Quero ajudar você realmente aqui, o meu foco principal aqui no Instagram é falar de dívida. Ó, a Raquel tá falando aí que cartão foi ótimo. Foi mesmo. Quem não assistiu a live do cartão, a aula do cartão, assista. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada aí, vocês que vieram. Sim, obrigada, aula maravilhosa e bem didática. Que bom, Regiane, você, né, que nunca tinha vindo em nenhuma aula, hoje eu te arrastei para vir aqui. Que bom, Raquel tá dizendo que tá estudando tudo, fico muito feliz. Um beijo grande para todo mundo e a gente vai se falando. Vou definir os temas das lives, vou colocar lá as opções nos stories e aí vocês votem, tá? Votem lá e chamem outras pessoas para votarem também, tá bom? E se esses conteúdos têm feito sentido para você, encaminha para outras pessoas, para que outras pessoas possam participar também, possam saber, possam receber esse conteúdo que tem ajudado muita gente, né? Tem ajudado você, pode ajudar mais gente ainda, tá bom? Beijinho, boa noite, tchau, tchau!